Vamos falar de saúde, um olhar inovador e promissor. Assim, é a medicina da longevidade que vem ganhando espaço na Bahia. A nova prática procura tratar e identificar a raiz dos problemas por intermédio das queixas, sintomas físicos e emocionais de cada paciente. O objetivo é a prevenção de doenças, principalmente comorbidades associadas ao declínio hormonal e ao envelhecimento, o que acaba ajudando no aumento da expectativa de vida saudável. É sobre o assunto que a gente conversa mais agora com a médica mastologista Ana Paola Noia Gatto, nossa convidada. Um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Ana Paola. Bom dia, Jefferson. Um grande prazer estar com você e com toda a sua audiência. Prazer todo Vai ser nosso. um bom momento conversar sobre envelhecimento, hein? Exatamente. A gente pode falar que existe alguma novidade hoje na prevenção de doenças típicas do avanço da idade? No caso das mulheres, por exemplo, doutora Paola, a gente poderia estar falando aqui da prevenção, por exemplo, de doenças que ocorrem a partir do climatério. É uma possibilidade de fortalecer o sistema imunológico com novas soluções? É isso. Na verdade, não estamos falando de nenhuma novidade. Tudo isso já são informações já muito bem documentadas por todos os cientistas no mundo inteiro. Mas, infelizmente, a nossa população ainda está muito desinformada de como ela pode antecipar esse envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer, não tem como correr disso. Ou a gente vai envelhecer ou vamos morrer antes. Mas, então, como nós não queremos antecipar essa morte, vamos pelo menos tentar retardar este envelhecimento. E de que forma nós, mulheres, podemos fazer isso? Não só nós, mulheres, hein? Vamos falar também, os homens também têm andropausa. Mas aqui vamos realmente abordar mais a questão das mulheres nessa fase do declínio hormonal, porque prejudica muito a saúde das mulheres e favorece o aparecimento de todas as doenças, inclusive do câncer. Inclusive, muitas mulheres acabam tendo medo de não realizar a terapia de reposição hormonal nessa fase que antecede a menopausa e mesmo após a menopausa, com medo de que essa reposição cause um câncer, que é um ledo engano. Então, na verdade, quando a gente vai avaliar todos os estudos, está muito mais do que documentado de que o câncer realmente ele aparece sempre após a menopausa, ou seja, quando a mulher está exatamente enfrentando este declínio hormonal. Então, se nós nos anteciparmos e começarmos a fazer uma reposição enquanto ela não chegou na menopausa, nós vamos garantir a esta mulher uma melhor chance dela não vir a desenvolver o câncer, não desenvolver as doenças típicas da senilidade, como a osteoporose, como a fatídica depressão. Muitas mulheres enfrentam a síndrome do pânico e vão diretamente procurar um psiquiatra, achando que já são doenças relacionadas ao sistema neurovegetativo, quando, na verdade, é apenas hormonal. Então, por isso que a gente fala muito, e a gente está colocando muito esse tema à tona, para que as mulheres entendam de uma vez por todas a importância de se fazer esta reposição hormonal enquanto ela ainda tem os hormônios. Então, na verdade, nós não vamos dar a ela, como eu digo assim, um balde cheio de hormônio. Eu vou dar pequenas doses de hormônios, eu vou apenas completar aquela quantidade de hormônios que está reduzindo dia a dia. Então, a gente fala isso de modulação hormonal. Então, por isso que esse tema está assim, em voga, porque muitas mulheres, infelizmente, estão padecendo das doenças relacionadas à menopausa, inclusive o próprio câncer. Então, por isso que a gente está falando tanto da importância de se repor os hormônios ainda nessa fase que antecede a menopausa. Doutora Paola, é muito comum especialistas ressaltarem a importância da adoção de estilos de vida saudáveis, não é? Uma cabeça saudável, né? Com pensamentos positivos, para contribuir para essa maior longevidade. Mas a pergunta que eu te faço é, uma reposição hormonal,
uma adoção de vitaminas, né, para fortalecer o sistema imunológico, para retardar um pouco mais esse envelhecimento, por si só já é o suficiente? Ou, de fato, é preciso conciliar com esses hábitos saudáveis, enfim, de vida saudável mesmo? Isso, exatamente. É a conjunção. Nós realmente precisamos mudar os nossos hábitos de vida. Não adianta você ficar fazendo uma ingesta, por exemplo, aí, de margarina, de óleos vegetais, né? Enchendo o seu rosto, por exemplo, de protetor solar cheio de parabenos ou de batons com parabenos, ou seja, com substâncias, né, maquilantes com parabenos, e você vai estar fazendo o mesmo envelhecimento. Então, você está trazendo para o seu organismo substâncias tóxicas, substâncias cancerígenas. Então, realmente a gente precisa mudar. Ter exposição ao sol, tá? Que muitas pessoas hoje, né, inclusive depois da pandemia, acabaram realmente ficando muito tempo em casa. Então, estamos vendo aí uma deficiência da vitamina D em alta escala. Praticamente hoje, quando eu vejo os exames laboratoriais de minhas pacientes, a maioria, talvez 90%, estejam com as taxas da vitamina D abaixo, ou seja, em níveis sofríveis. Então, a gente precisa, assim, fazer ali aquela reposição das vitaminas, que é da vitamina D, da vitamina A, às vezes de um ácido fólico, do magnésio, do selênio, então do zinco. Sim, a gente vai fazer tudo isso, mas essa mulher precisa ter uma boa exposição ao sol, lógico, sem exageros, ter uma alimentação saudável, sem essas substâncias aí cheias de produtos cancerígenos, como os enlatados, os fast foods, né, carregados de gorduras hidrogenadas, carregados de glutamato, de sódio. Ou seja, realmente precisamos mudar essa consciência de que precisamos, sim, adotar bons hábitos de vida. Dormir cedo é importantíssimo. A gente não deve ir para a cama depois das 11 horas, né, das 23 horas, por conta da melatonina. E as pessoas que não conseguem dormir, precisamos, sim, fazer uma suplementação da melatonina e não de drogas psicotrópicas para dormir. Basta fazer a reposição do hormônio adequado. Temos visto também muitas mulheres sofrendo falta de alegria. Tudo bem, a gente está passando um momento bem crítico, né, no nosso país, no mundo. Mas pode complementar, por exemplo, com a ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio da felicidade, o hormônio que nos traz um pouco da alegria. Vamos, sim, aumentar essa energia fazendo atividade física, bastante atividade física. Nosso corpo foi feito para o movimento. Nós não podemos ficar sentados aqui numa cadeira, diante de um computador o dia inteiro. Precisamos, sim, nos exercitar. Precisamos levar os jovens para se exercitarem também. Precisamos praticar realmente bons pensamentos positivos, talvez fazer uma meditação ou uma boa oração. Então, tudo está acontecendo no mundo, inclusive vocês comentaram, né, no bloco anterior, tem muito a ver com isso, com a falta de amor nos lares, essa falta dos pais estarem junto com esses adolescentes também na prática da atividade física, numa boa alimentação, na oração. Tudo isso vai contribuir, sim, para um retardamento do envelhecimento e do surgimento das principais patologias desse universo feminino e também do universo masculino. Doutora Paula, bom dia, Ernesto aqui. A senhora deu uma série de informações muito importantes que decorrem única e exclusivamente da atitude de cada um para cuidar de sua saúde. Mas, especificamente, em relação à reposição hormonal, que precisa ter um refinamento na dosagem, na interpretação dos exames, etc., as mulheres de baixa renda, a população feminina de baixa renda, encontra esse suporte na rede SUS? Não, na rede SUS não, mas ela pode sim suplementar. Nós temos hoje os cremes, que são também bioidênticos, isso é importante ressaltar. A gente não pode estar prescrevendo medicações sintéticas, ou seja, hormônios sintéticos, porque sim, estaríamos colaborando com o aparecimento do câncer. Inclusive, já tem estudos mostrando isso. E quando a reposição hormonal não é feita com essas substâncias, moléculas chamadas isomoleculares, ou seja, similares às nossas, aumenta a incidência do câncer naquelas pessoas que têm uma predisposição ao câncer. Então, o ideal é a gente sempre fazer reposição com os bioidênticos.
temos os implantes, que é o que a gente mais usa, mas também tem os cremes que são mandados formular nas farmácias de formulação e alguns mesmo comprados em farmácias convencionais. Basta que a ginecologista oriente bem essa paciente, além da suplementação das vitaminas, que são essenciais para que o organismo consiga produzir também mais ainda os próprios hormônios, e uma boa alimentação. Então, por exemplo, a gente fala muito do colesterol. O colesterol é chamado, é o pai, digamos, de todos os hormônios, e depois vem a pregnenolona, que é a mãe de todos os hormônios. Quando um paciente tem um colesterol elevado, normalmente ela vai a um cardiologista, e o cardiologista simplesmente passa lá uma estatina, por exemplo, e baixa o colesterol. Quando faz isso, ela está automaticamente também reduzindo a produção dos hormônios. E aí sim, essa paciente vai precisar fazer mais reposição hormonal ainda. Então, são pequenos erros que nós médicos cometemos em relação ao colesterol, achando que todo colesterol é ruim, quando não é. O colesterol realmente, ele também é um hormônio, ele é o precursor dos hormônios, tanto da cadeia feminina como da masculina. Então, ou seja, se você, um homem, né, está aí com sua testosterona baixa, pode observar que provavelmente seu colesterol também está baixo, ou porque você está utilizando alguma medicação para baixar seu colesterol. Então, se você começa a fazer uma análise real dos seus exames e você começa a modificar juntamente com profissionais especializados, inclusive na medicina integrativa, que é que nós estamos falando aqui, inclusive, nós não, muitas vezes não vamos nem precisar fazer essa reposição hormonal. Basta mudar realmente os hábitos alimentares. E melhorar, lógico, a ingesta, como eu falei anteriormente. Eu sei que a margarina custa muito mais barato do que a manteiga, mas você vai gastar muito mais dinheiro depois na sua saúde para corrigir, né, os malefícios que você está fazendo na ingesta da margarina ou dos óleos vegetais. Não tem nada de vegetal, não tem nada de saudável. E sempre muito bom a gente ter esse tipo de conversa, porque, afinal de contas, estamos todos envelhecendo e quanto mais informação, obviamente, né, a gente tem, mais estaremos nos cuidando, que é tudo que a gente espera, né? Uma vida mais longa, agora com saúde. Saudável. Não é, doutora Com Ana saúde. Paola, muito obrigado, médica mastologista, dando essa aula pra gente aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-la aqui com a gente, seja sempre bem-vinda, bom dia e até uma próxima, então. Obrigada. Agora, 9 para as 9 horas na Tarde FM.